incrível aí. Povo incrível. Bom estar com vocês. Essa casa aqui espiritual que Deus tem levantado para fazer um diferencial nessa cidade. Nós entendemos que toda vez que Deus levanta um povo, Ele levanta com um propósito. Então eu creio que vocês estão aqui para um propósito de Deus se manifestar na vida de vocês. E eu quero agradecer a Deus, quando o Thiago falou acerca do livramento, foi que lá em Mogi teve uma enchente e eu e minha esposa estávamos com um carro e a enchente chegou até nós, né? Então, meu carro foi danificado na enchente, já faz 2 meses que estamos esperando resolver o problema, porque a peça vem errado, esses carros aí meio chatos, né? Mas que nem eu falei, estava falando com ele, a vantagem é que cada vez eu estou com um carro novo, né? A seguradora me dá um carro de vez em quando, né? E eu estou usando os carros aí, irmão, carro até zero já me deram esses dias, né? Aí eu falei, Deus, como é bom, estou conhecendo os modelos de carro, né? Então, estou usufruindo melhor, né? Glória a Deus. Então mas meu carro fica pronto semana que vem, em nome de Jesus, né? Fica pronto finalmente. Mas são coisas que nós passamos e são experiências, né? Eu entendo que em tudo que nós vivemos na nossa vida são experiências que Deus vai nos dando. São conhecimentos que Deus vai ampliando na nossa mentalidade, né? Então, não tem como nós olharmos uma situação e termos noção do que é a situação sem termos profundidade dela. Então, às vezes nós passamos por alguma coisa para olhar com os outros olhos aquilo que nós estávamos acostumados a ver do mesmo jeito. Então, para mim, enchente, quando via alguma coisa, alguém assim, falar, né? Isso aí é uma enchente, normal, tal, mas é meio preocupante, o negócio dá medo, o negócio dá susto, né? Ainda mais quando você está com a tua esposa do teu lado no carro, os carros passam do lado e o teu carro fica balançando que nem uma canoa. Você fala, o negócio é sério. Mas aí você vai tendo aprendizados e quando você vê na televisão, você começa a orar. Você fala, eu já passei por isso. Eu sei o que isso pode gerar. Então Deus guarda aí, protege aí, livra aí, né? Então existem algumas situações que nós enfrentamos ou que alguém perto de nós, próximo de nós, venha enfrentar, né? E nós somos talvez participantes, não juntamente, mas perto ali, simplesmente para nós entendermos algumas coisas melhores. E é isso que eu entendo que a nossa vida, ela é assim. Tudo que nós vivemos é Deus ensinando alguma coisa, é Deus nos dando aprendizado, né? Eu tenho minha mãe tem 72 anos e ela já teve 3 cânceres, agora é o 4º dela. E ela venceu todos os 3 e esse é o 4º que ela está vencendo agora. O que eu amo, porque eu estou sempre perto da minha mãe nesse sentido, e tenho que falar isso da proximidade, que às vezes você está perto de alguém que está com alguma enfermidade ou com algum problema, é que você começa a ter noção do que é aquilo quando você está próximo àquilo. Então, eu estou acompanhando bem ela, fez cirurgia fez um mês atrás, eu estive acompanhando ela nesse processo todinho, e aí segunda-feira eu vou com ela para saber mais uma vez, os 3 anteriores, todos foram benignos, e essa tenho certeza que vai ser também em nome de Jesus. Mas o que é legal é o otimismo que minha mãe demonstra. Os meninos aqui conhecem, né, pastor Cláudio? Minha mãe tem um otimismo incrível, sobrenatural. Então ela operou numa segunda-feira, quando foi na sexta-feira, ela estava indo para casa. E o médico falou assim, uma pessoa que faz a cirurgia que a senhora faz, em 15 dias no mínimo, ele fica no hospital. A senhora em 5 dias está indo para casa. Ele falou assim, é uma coisa louca, incrível. E minha mãe já foi, na outra semana eu fui com ela no médico, ela perguntou para o médico, quando é que eu posso voltar a fazer minhas atividades normais de academia? O médico falou assim, mas como academia? A senhora fez a cirurgia, não faz 15 dias. E eu tive que levar minha mãe para minha casa para segurar ela em casa, porque ela é assim muito ativa. Então aquilo me traz um ensinamento, que não é uma situação que vai tirar aquilo que é o que Deus tem para a nossa vida, que não é um problema que vai tirar aquilo que Deus tem para nossas vidas. O que nós temos que aprender é que nós temos um Deus, e esse Deus é otimista. E se esse Deus é otimista, nós também somos otimistas juntamente com esse Deus. Então eu tenho que entender isso. Então eu olho hoje e começo a ver as coisas diferentes, e isso é muito bom. Grande é a responsabilidade de estar falando com vocês aqui, né? Esses homens de Deus aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês tem aqui experiência suficiente como homens para passar alguma coisa para nós como experiência. Mas Deus, né, chamou hoje eu e o Diogo, né, para estar aqui, né? Então a responsabilidade é nossa de estar ministrando alguma coisa para vocês. Abra lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses 1.
Abra lá no versículo de número 7. 1:7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois o tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e em confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e a saudade que eu tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Amém? Como é bom quando nós vemos esse processo de amor, de graça, de preocupação, de relacionamento, de comunhão entre nós, homens e Deus, cada vez ser ampliado, trazendo crescimento, trazendo conhecimento, trazendo compreensão de cada coisa que nós estamos vivendo. Eu entendo que cada um de nós como homens temos experiências desde a nossa infância e até o dia de hoje. Como homens temos muito testemunhos de coisas que vivemos e muitas coisas em nós estão sendo definidas ainda, e não importa a idade que nós tenhamos, nós todo dia estamos sendo definidos em alguma coisa em nossas vidas. Eu acredito que a vida nossa, ela é uma vida de definições contínuas. Então, cada vez que nós estamos andando e passando de um ciclo para o outro, alguma coisa nova de Deus está sendo definida em nossas vidas. O que éramos antes não somos mais, e algumas lembranças do passado não influenciam mais o nosso presente hoje. Fomos transformados, estamos caminhando de transformação em transformação, estamos sendo aperfeiçoados, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar esta obra. Então eu entendo, olhando para mim e para vocês, nós estamos em estado de aperfeiçoamento contínuo. Adaptação em algumas coisas, conhecimento em outras e aprendizado em outras. Então isso mostra que tudo isso que nós temos como relação com homens aqui, o nosso testemunho, a nossa vida, as coisas incríveis que vivemos, as coisas incríveis que ainda vamos viver, na verdade são para influenciar um a vida do outro. Nós precisamos entender que nós somos influenciadores, né? E como o pastor William falou no começo, né? É engraçado quando nós olhamos e só vemos homens aqui, não vemos as mulheres, né? É engraçado isso, parece que falta alguma coisa, e realmente falta, aquela que Deus levantou para completar nossas vidas, né? Mas como estamos aqui hoje para nós sermos ministrados, então fica mais fácil, né, William, chegar e atingir o ponto necessário daquilo que Deus tem para nós. Eu entendo que Deus, em tudo que Ele tem criado, e principalmente o ser humano, Ele colocou um princípio de perfeição. A imperfeição do homem, ela veio pelo pecado. O homem era perfeito, a imperfeição veio pelo pecado. E agora estamos caminhando de novo para tentar trazer de novo essa perfeição. Sabemos que o pecado ainda habita em nós. Nós não estamos livres do pecado, mas o pecado não mais nos domina. Hoje nós conseguimos, pela graça e pelo sangue de Jesus, dominar aquilo que nos dominava antes. E isso nos dá o entendimento deste ajuste de vidas, deste ajuste que nós estamos passando. Agora, como ajustar algo que a princípio era algo que não tinha como se ajustar? Graça. É a graça de Deus que vai ajustando a nossa vida. E a graça de Deus é algo tão incrível, porque ela não é algo que vai impondo a minha mudança. A graça de Deus não vai me obrigando a mudar, mas a graça de Deus vai se manifestando em mim, a sua manifestação vai trazendo em mim de uma forma como que nem percebendo mudanças tão incríveis, tão maravilhosas, que quando olhamos para nós mesmos, já não mais nos reconhecemos, já não mais conseguimos olhar como somos hoje e como éramos antes, aquilo que é a dimensão da diferença que tanto aconteceu. Isto é a graça, que vai se manifestando dia após dia, de uma forma tão suave, tão amena, que vai trazendo cura em nossos corações e vai ajustando aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, termos a imagem do varão perfeito. Então, quando nós começamos a entender que esse ajuste que Deus está colocando sobre as nossas vidas, é um ajuste de domínio, de governo, é um ajuste para que nós tenhamos controle de coisas que antes não tínhamos na nossa vida. Nós éramos homens descontrolados, a verdade é essa. Eu fui descontrolado a minha vida inteira, não sei se alguém aqui já foi descontrolado. Tem algum homem que já foi descontrolado aí ou não? Ah, bom, pensei que era só eu que estava aqui, estava me sentindo até meio incomodado, né? Então nós somos descontrolados. E esse descontrole, ele mexeu em tudo, nas nossas emoções, na nossa mente, nas nossas atitudes,
Nós ficamos descontrolados por aquilo que eram as nossas vocações, daquilo que é o homem caído. Não do homem restaurado, porque o homem restaurado hoje é um homem descontrolado porque ele é sedento pelo amor de Cristo. Agora, o homem que nós éramos descontrolados antes, éramos descontrolados pelo pecado que habitava em nós. Hoje fomos restaurados, e aquilo que nós estamos buscando é um governo de Deus se manifestando em nós, para que através do governo de Deus nós também possamos aprender a governar. Não podemos ser homens descontrolados e desgovernados mais, porque hoje nós temos o controle de Cristo em nós, o governo de Cristo operando em nós. Então, se tudo isso habita em nós pelo seu Espírito, toda condição que era desfavorecida, hoje não mais desfavorece quem nós somos. Então hoje nós podemos olhar para nós e começar a encontrar em nós uma transformação, alguns mais tempo, outros menos tempos, alguns começando agora, outros já com muita carga de uma vida que já está sendo dominada por aquilo que é a graça, pelo amor e pela manifestação de Deus. E tudo isso leva a nós crermos que esse governo e esse domínio é o governo de um Deus que está olhando para mim e para você como alguém que foi levantado para assumir um sacerdócio espiritual de Deus. Então, Deus está trabalhando na minha vida, trabalhando na sua vida com o intuito que nós sejamos governadores daquilo que é nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso casamento, nosso ministério. Se nós não tivermos o governo de Deus atuando em nós, nós somos descontrolados nessas áreas. E imagine homens descontrolados naquilo que é a manifestação de Deus. Imagine que Deus tem um ministério lindo e incrível na sua vida, dentro da sua casa, mas o descontrole das suas emoções compromete o governo de Deus na sua casa. Imagine que você é alguém, querido, que Deus tem um governo incrível naquilo que é o seu trabalhar ministerial, mas o descontrole de você nas suas emoções compromete isso. É por isso que nós, como homens, não podemos permitir que o descontrole das nossas emoções comprometam toda a manifestação daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Eu sei que os homens, eles não são tão emotivos quanto as mulheres, né? Os homens se seguram mais, os homens são mais rígidos, né? Os homens são mais duros, isso é a natureza do homem, né? O homem já tem mais dificuldade de expressar o seu amor, o homem tem dificuldade de expressar aquilo que é o sentimento de perdão. O homem tem dificuldade de chegar assim, me perdoa. Eu falei, aí, tá legal? Tudo bem? Então tá legal, então bora, né? Aquilo lá que eu fiz com você, deixa pra lá, tá? É assim que o homem fala. Ou aquilo lá que aconteceu entre a gente, esquece. É assim, não é? A gente não consegue pegar o telefone, cara, me perdoa. Me perdoa. Não, a gente não tem essa. A gente fala, cara, esquece, já foi, passou. Porque isso é mais da nossa natureza humana, do homem. A gente é mais durão, mais durão. Mas quando o Espírito de Deus é entre nós, algumas coisas vão mudando em nós. E uma das coisas que Deus vai mudando em nós é essa dureza que nós tínhamos. Então nós começamos a sermos mais sensíveis espiritualmente, que vai refletir a sensibilidade fora de nós. Então o governo de uma família, o governo de uma casa, o governo de um ministério, ele precisa ser governado não pelas nossas emoções, mas por aquilo que agora é a manifestação de um Espírito de Deus que habita em nós. E isso vai trazer em nós equilíbrios. Homens equilibrados conseguem fazer coisas extraordinárias. Homens equilibrados conseguem fazer coisas incríveis. Homens agora que têm na sua vida o equilíbrio de serem aqueles que Deus levantou para serem, conseguem administrar tudo que está à sua volta. Imagine que Deus, quando tem a criação de tudo, Ele cria tudo que existe, né? No começo de toda a criação em Gênesis, quando Ele começa a levantar o homem, o primeiro homem, Adão, Ele levanta o homem com a função de domínio, de governo, mas com equilíbrio. De tudo que ele tivesse ali, ele teria que cultivar, ele teria que plantar, ele iria colher, iria dar nomes aos animais. Então é um homem que tem o governo de Deus sobre a sua vida. E esse homem com o governo de Deus é um homem que tem que ser equilibrado. Por quê? Porque Deus dá responsabilidades. Olhe para um homem perto de você e diga assim: um homem equilibrado é um homem que honra as suas responsabilidades. Nós temos responsabilidades como homens: governar, dominar, cuidar. Nós temos princípios que o Deus colocou sobre nós, não sobre nossas esposas, não sobre nossas mulheres, mas Ele colocou sobre nós responsabilidades que nós temos que agir. E nós não podemos ser homens que vamos permitir que aquilo que nós temos que fazer não seja feito, porque se nós não fizermos, nós vamos estar negligenciando
o nosso chamado, negligenciando a unção de Deus sobre a nossa cabeça, negligenciando o sacerdócio de Deus sobre a nossa cabeça. Lembre-se que a terra era sem forma, a terra era vazia, não havia nada, e Deus criou tudo para que quando Ele colocasse um homem, tudo já estivesse pronto para o homem agir como um sacerdote. Deixa eu lhe dizer uma coisa: por mais que você não tinha conhecimento das coisas de Deus, Deus preparou tudo para que você tivesse conhecimento, para que se tornasse um homem que soubesse como governar as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus é tão incrível que primeiro Ele cria e depois coloca a gente para governar. Nós não vamos criar nada, tudo já está criado. Você não precisa criar nada em você, Deus já criou tudo que você precisa. Você não precisa criar nada novo dentro de você para mudar, não. É só você conectar ao que já existe dentro de você e que você não está usando como um homem de Deus, que foi deixado de lado, que foi aberto. Você abriu mão de alguns conceitos teus, você deixou de lado alguns conceitos, simplesmente porque você achou que esses conceitos eram falidos. Por exemplo, quantos de nós aqui homens deixamos as responsabilidades às vezes de homens do lar para nossa esposa? Porque é mais cômodo. Quantos de nós aqui, vamos falar real, tá? Quantos de nós aqui, quando a nossa esposa, os que são casados, né? Os que não são ainda vão casar, vai aprendendo aí, tá? Quantos de nós, às vezes, a nossa esposa fala: chama a atenção do seu filho aí. E você vai lá e fala: filho, faz isso não. Ela não quer que você fale isso, ela quer que você sente com ele e ministre sobre ele o que é certo e o que é errado. Então, às vezes, nós estamos colocando essa função: fala com ele porque eu não aguento mais falar. A função do sacerdócio, do dominar, cuidar da casa é nossa. O Senhor disse para o homem que ele iria lavrar a terra, arar a terra, cuidar da terra, que ele iria cuidar daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Deus colocou para nós uma família, e se nós negligenciarmos o trabalho de cuidar, de arar, de lançar a semente na nossa casa, nós estamos negligenciando o nosso sacerdócio. Nós não podemos ser homens falidos naquilo que é o cuidado daquelas pessoas que Deus colocou na nossa confiança. Então preste bem atenção. Deus, quando começa a olhar para Adão, Ele olha com Adão com responsabilidades. Adão nem nasce, Adão nem é gerado direito, e Deus já coloca responsabilidades. Você entende isso ou não? Você é um homem que foi criado com responsabilidades. Isso é incrível, querido, porque às vezes nós temos, assim, não sei se todos aqui, nós temos aquele jeitão de largadão, né, irmão? A gente é largadão, é verdade ou não é, irmão? Olha lá. A gente é largadão. Olha como você sentado, dá uma olhada para você sentado aí. A gente está tudo aqui, né? Se pudesse, estava deitado aqui na cadeira já. Irmão, se tivesse sofazinho aqui, tinha gente. A gente é largadão. Isso é muito da gente, né? Eu não sei todos aqui, mas alguns de nós, a primeira coisa que chega em casa é deitar no sofá, sentar no sofá. Aí a gente tira o sapato ali na sala mesmo, né? Tira a meia, dá aquela deitada, né? Vai esticar o corpo. A gente é largadão. Sua esposa faz isso quando chega em casa? Faz isso sua esposa chega em casa? Não. Ela chega em casa, ela vai ver o que tem na geladeira, vai tomar banho, ela vai arrumar alguma coisa. A gente não, a gente é largadão. Então Deus, quando constitui o homem, Ele conhece quem é o homem. Deus te conhece, meu. Deus conhece a gente. E porque conhece a gente, por isso que Ele nos cria dando responsabilidades. Vocês vão ler a Bíblia e vocês não vão ver Deus dando responsabilidade para Eva. Ele dá responsabilidade para Adão. Você vai lavrar a terra, você vai arar a terra, você vai dominar, você vai dar nome para os animais. Ele falou isso para Eva? Falou para quem? É assim que Deus olha para mim e para você, como homens que têm função de governo e responsabilidade. E nós não podemos deixar a nossa responsabilidade de lado por aquilo que é a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Eu sei que é difícil corrigir posicionamentos, mas não é impossível começarmos a ser os homens incríveis que as nossas esposas estão esperando que nós sejamos. Que não é difícil nós sermos os pais incríveis. E eu tenho um problema de falar de pai. Os meninos sabem disso. Eu tenho um problema porque a minha criação paternal foi difícil. Talvez estou falando com homens aqui que também tiveram criação paternal difícil. Meu pai era alcoólatra.
mas aqueles alcoólatras de bater na mãe, de espancar a mãe e de espancar os filhos. Algumas vezes eu pequeno, subia em cima do meu pai para tentar tirar meu pai de cima da minha mãe. E aquilo por muito tempo, minha vida inteira, com 14 anos só que minha mãe conseguiu separar do meu pai. Mas minha vida inteira, até os 14 anos, era esse o quadro de vida que eu tinha. Então, paternidade, falar de paternidade comigo, falar de sacerdócio comigo, falar de ser alguém que governa, que traz a casa um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, de palavras de liberação, eu não sei o que é isso. Não sabia que era isso, aliás. Porque as palavras que entravam no meu coração eram palavras de maldição. Esse cara não vai dar nada, esse moleque não serve para nada, esse moleque... Então essas foram as palavras que mais geriram a minha vida, na minha criação. E isso por muito tempo, né? Muito tempo, até depois de casado, influenciaram negativamente a minha vida. Eu falei que eu nunca seria igual ao meu pai. E quando eu casei, eu me tornei o meu pai. Só não batia na minha esposa. Me segurava para não bater, mas eu bebia que nem meu pai. Eu era agressivo que nem meu pai. Então, todo aquele sacerdócio que Deus sonhou para mim era um sacerdócio falido, destruído. Então quer dizer, a criação que eu dei ao meu filho era a mesma criação que eu recebia. Então parece que se nós não nos colocarmos verdadeiramente naquilo que é a função do que Deus tem para nós vamos ser homens fora daquilo que é o propósito de Deus. E um homem fora do propósito de Deus é um homem que se perde. É um homem que não fundamenta aquilo que é o plano espiritual de governo, de autoridade, de manifestação de Deus. Então, foi muito complicado o meu relacionamento. Eu não tive pai, então praticamente foi um tempo assim, me converti. Depois da minha conversão, com muito custo de orações, eu consegui liberar perdão para o meu pai. Mas mesmo liberando perdão para o meu pai, eu ainda estava falhando como pai. Para você ver como esse negócio é complicado. De reassumir, de recolocar a nossa vida de volta no lugar que Deus tem para nós. Não é fácil. Não sei se alguém teve alguma dificuldade na sua infância, como no caso paternidade, mas a gente olha para trás e almeja, pensa, se isso tivesse sido diferente. Eu tenho 52 anos. Cara, eu ainda penso, de vez em quando, se isso tivesse sido diferente. Se as coisas não fossem desse jeito, como é que seria? Então, quando o governo de Deus entrou na minha vida, esse governo de restauração, esse governo aqui de entender que eu preciso cultivar este amor verdadeiro de Cristo na minha vida, eu entendi que este governo de Cristo é o governo de transformação, que entra de dentro e se manifesta fora de mim. Então, o reposicionamento de Deus para mim foi necessário. Então, eu tive que pedir perdão para o meu filho. Ele já pregou isso na igreja um dia lá, a dificuldade que ele tinha de amar, porque eu não demonstrei amor para ele. Hoje meu filho tem 31 anos, é curado, e ele consegue dar o amor para o filho dele, que ele só recebeu depois da minha conversão. Então entenda bem isso, o quanto isso pesa em nós, o quanto nós arrastamos às vezes, né, como homens, arrastamos sequelas da nossa infância, da nossa adolescência, e não conseguimos mostrar essa verdadeira dor que está dentro de nós e que impede-nos de poder expressar o amor àqueles que estão próximos a nós. Então, quando o Senhor falou comigo um dia, falou assim: você precisa liberar perdão para o seu pai, você precisa ser um sacerdote e ser um homem de Deus. Então, eu consegui falar com meu pai, eu falei para ele um dia: pai, eu te perdoo, me perdoa, tararara. E depois de um tempo ele ficou doente, porque ele bebia muito, lógico, meu irmão. Aí a cirrose atacou o homem. E quando ele ficou muito mal, meus irmãos me ligaram, ele estava no interior, eu fui lá ver ele. E quando meus irmãos chegaram no hospital, falaram assim: o pai está entubado, o pai está assim, assim, assim. Eu fui no hospital, quando eu cheguei, ele estava sentado na cama, eu consegui falar com ele estava entubado. E eu falei: pai, o que o senhor fez com a sua vida? E eu falei assim: podia ser diferente, né, pai? Podia ter sido diferente. Essa palavra ficou muito no meu coração, de podia ter sido diferente. Por quê? Porque eu hoje posso fazer diferente. É como se Deus falasse para mim assim: ele não conseguiu, mas você consegue. É isso que você precisa entender. Talvez ele não conseguiu, mas você consegue.
Eu consegui pedir perdão para meu pai, talvez você não conseguiu pedir perdão para meu pai. E aí eu pedi perdão mais uma vez com ele, eu falei com ele, eu orei com ele. Quando cheguei na casa da minha tia, eu recebi o telefonema do hospital que ele tinha acabado de falecer. E eu fiz o velório do meu pai, mas eu estava curado. Então a única coisa que eu consegui falar naquele velório foram os momentos bons que, por menores que foram, eu consegui falar de alguma coisa. Então Deus falou para mim assim: em algum momento Ele foi bom na sua vida, então agora você pode ser bom continuamente na sua vida. Se nós não entendermos, querido, que isto aqui que Adão viveu foi a quebra daquilo que era um princípio do que Deus tinha, e a deformidade entrou no homem. E o homem deformado, é óbvio que o homem deformado, ele não entende o que é cuidar da sua casa, ele não entende o que é cuidar do seu ministério, ele não entende o que é cuidar da sua finança, ele não entende o que é cuidar de si próprio. O homem deformado, ele perde o entendimento do que é cuidar das coisas de Deus, e nós somos uma das coisas de Deus. Então quando nós nos distanciamos de Deus, essa separação que há entre eu e Deus, você e Deus, é óbvio que toda a visão de Deus se torna deformada na nossa mentalidade. Então alguém longe de Deus, alguém com a mente deformada, com a visão deformada, com a audição deformada, com o coração deformado. Nós não podemos ser homens assim. Por isso Jesus veio, e Ele veio para restaurar essa autoridade sacerdotal de governo sobre a nossa vida. Ele veio para trazer em mim de volta o papel de um homem, que nós perdemos, deixamos de lado, de vivenciarmos e de atuarmos como este homem de Deus. Então toda a capacidade que eu havia perdida de administração, em Cristo ela foi devolvida sobre a minha vida. Então quando nós entregamos a nossa vida em Cristo, toda a capacidade perdida, ela é restaurada em nós. Então deu algo na sua infância em Cristo, isto reconecta a você. Não importa quantos anos você tem, isso volta para você. Se você em algum momento foi abusado, tanto fisicamente, ou abusado mentalmente, ou abusado de alguma forma que você sentiu, isto em Cristo é algo que vai ser curado na sua vida. Então nós não podemos mais caminhar como homens deformados, como agora seguimos a um Cristo que está em nós e que não há deformidade nenhuma nele. Cristo veio para nos libertar, para nos curar, para restituir e para restaurar as nossas vidas. Então as dores que nós tínhamos, que geraram feridas, precisam ser cicatrizadas em nós. Nós não podemos ser homens que vamos influenciar uma futura geração enquanto as nossas feridas ainda estão abertas. Você não vai conseguir guiar uma casa, uma família, enquanto as suas feridas estiverem abertas. Você não vai criar bons filhos enquanto feridas estiverem abertas. Você não vai conseguir ser um bom ministro, não vai conseguir ser alguém incrível naquilo que Deus quer que você seja, enquanto as feridas estiverem abertas. Então é necessário o quê? Realinhar os seus pés, a visão do que Deus tem para você. Eu acredito que essa tarde aqui é uma tarde de Deus realinhar a nossa vida. Nós não estamos falando aqui, eu não estou falando com homens aqui que ainda estão com a vida torta, não, estou falando com homens que estão realinhando a sua vida. E hoje é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá aqui. Esta casa foi aberta para isso. O Tiago convidou a gente para isso. Ele recebeu um rema de Deus para isso. Convide esses homens, para que esses homens precisam realinhar algumas coisas. Não é que nós estamos perdidos, não é que nós estamos no pecado, não é que nós estamos no engano, não. É que às vezes nós estamos realinhados por coisas que ainda insistem em continuar dentro de nós e que já deveriam ter sido arrancadas de dentro de nós. Então quando eu olho para Adão, e quando o Senhor vem para Adão e encontra Adão lá com uma folhinha na frente e uma atrás, né, tentando esconder a sua nudez, o Senhor vai lá, mata um animal, Ele coloca uma pele sobre Adão, mostrando para Adão que nunca ele teria capacidade de cobrir a sua nudez. Só Deus tem a capacidade de cobrir a nossa nudez. Isso fala de alguém que vai até o Senhor tentando tampar alguma coisa, mas antes de você ir até o Senhor tampando alguma coisa, Ele já preparou a maneira não só de tampar, mas de curar também você. Então Jesus está aqui para curar a minha vida mais uma vez hoje. Do que? De alguma coisa que dentro de mim ainda habita, de alguma coisa dentro de mim que ainda talvez precisa ser arrancado de mim ou de você.
de algumas coisas que ainda em nós insistem em tentar nos levar de volta àquilo que nós não somos mais. Porque hoje somos homens curados, homens sarados, mas sempre alguma cicatriz vai mostrar para você. E o problema da cicatriz é, quando você lembra dela, não é lembrar da dor dela, mas é lembrar da cura que ela passou, o processo da cura que ela trouxe em você. Eu tenho uma cicatriz enorme no joelho, que foi um dia quando eu era moleque, 18 anos, correndo atrás de pipa, fui subir, e aí eu tinha um tanque, e quando eu fiz assim, puf, pegou aqui no tanque. Meu irmão, o sangue desceu, eu não parei, eu fui atrás do pipa. E depois, no outro dia que eu fui no médico, levei a bronca do médico porque fez um rasgo enorme, né? E hoje eu olho pro meu joelho, meu irmão, faz tempo isso, mas está aqui ainda. Só que ela não me impede de andar, ela não me impede de dobrar o joelho, ela não me impede de passar a mão em cima, porque foi curado. É isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer curar a nossa vida aqui hoje, de traumas da nossa infância, adolescência, de casamentos frustrados. Por quê, querido? Podemos sim ser casados e frustrados. Vai. Casados dos infelizes. E o erro da nossa infelicidade sempre é procurar que alguém seja culpado por aquilo que nós estamos vivendo. Eu imagino que às vezes, querido, eu me separei da minha esposa. E quando eu me separei da minha esposa, eu me separei porque eu estava igualzinho meu pai. Bebendo, brigando, igualzinho. A história se repetiu. Ou seja, quando eu fui para Jesus, foi minha esposa primeiro foi para Jesus e ela foi buscar a reconciliação do nosso lar. Foi por isso, porque ela queria que Jesus podia fazer alguma coisa que ela não pôde fazer e que eu não pude fazer. Então às vezes o que nós precisamos viver é isto, o que Deus tem para nós. Porque às vezes nós estamos bagunçando tudo. Lembra que eu falei que nós somos relaxadão? E às vezes o nosso relaxadão bagunça tudo. A gente bagunça as coisas de Deus às vezes. Vai dizer que você nunca bagunçou? Quem nunca bagunçou as coisas de Deus? Eu já baguncei as coisas de Deus, né? A gente vai na euforia, na empolgação daquilo que está acontecendo, e vai lá, você bagunça tudo. E esse bagunçar tudo, né, é quando nós paramos de ouvir o que Deus está falando para nós. E às vezes a gente bagunça tudo sim em casa, com nossos filhos. Quando ele vem falar com a gente não quer ouvir, não tem tempo. Não, filho, agora não dá. Estão bagunçando tudo. Quando nós não paramos para escutar, estamos bagunçando tudo. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de escutar. Irmão, eu tenho uma dificuldade muito grande de escutar. Alguém mais aqui tem ou não? Será que todo homem assim? Quando alguém falar comigo, eu falo, fala logo o que é. Né? Não, que eu estava vindo pela rua ali, e aí eu vi um cachorro amarelo, e aí o gato chegou, não, fala logo o que aconteceu, cara. Aconteceu. Foi atropelado? O que aconteceu? O carro bateu? O que é? Então eu tenho dificuldade. E essa dificuldade eu peço para Deus me dar graça, porque eu tenho bagunçado tudo, porque eu preciso ouvir os processos. Olha para o teu irmão e diga assim: os processos são tão importantes quanto o final da história. E o homem é imediatista, né, irmão? Eu gosto desse jogo. Alguém mais gosta desse jogo aqui? Né? Eu deixo gravando. Você pensa que eu assisto o jogo inteiro? Eu vou para onde? Pro gol. Só que você perde o quê? O processo da jogada que chegou no gol. E isso é complicado. Simplesmente o que aconteceu com Adão não pode acontecer com a gente. Deus criou a Eva, colocou do lado dele, Deus deu o ensinamento a ele, e ele deveria ter ensinado os princípios para ela. Ele, acho que foi direto ao assunto: não come essa árvore não, tá bom? Fui. Meu irmão, se Adão era igual a mim, amor, essa árvore aqui Deus não vai para comer não, tá? Fica longe dela. E fui embora. Estou bagunçando tudo. Tem alguém assim aqui ou não? Só eu aqui? Bom, pronto. Né? A gente vai naquilo que é o prático. Agora, que culpa elas têm de não entender o que a gente fala? Se eu falo isso para um de vocês, aquela árvore não mexe não, que Deus não quer, vamos jogar bola. Você vai mexer nela, você entendeu. Agora, elas não entendem. Porque elas falam, por que não pode mexer?
Não entendi, ele não falou direito. Nós estamos bagunçando tudo às vezes, né? A cobra vai explicar, né? A cobra explicou, né? Aí que é o problema. Então nós estamos bagunçando as coisas de Deus. Nós bagunçamos as coisas no nosso trabalho, bagunçamos as coisas no nosso ministério, nós bagunçamos as coisas naquilo que é relacionamentos. E é isso que nós não podemos fazer mais. É este homem que Deus quer que nós não sejamos mais. Nós estamos preocupados em não sermos mais os homens pecadores. Amém? Mas não estamos preocupados em continuar sendo os homens relaxados e bagunçados. Nós não estamos preocupados com isso, querido. Nós ainda continuamos falhando em algumas coisas. E essas falhas, elas parecem pequenas, mas é isto que vai juntando com aquilo, que vai juntando com aquilo, que no final gera um resultado que nós não esperamos para nós. Então, esses homens que nós estamos nos tornando, eles precisam começar a voltar a ser os homens que o Senhor quer que nós sejamos. Esses homens que o Senhor quer que nós sejamos, é os homens que o Senhor está aqui hoje dizendo para vocês assim: olha, vocês precisam entender que existe propósito para a sua vida, e que vocês ainda não estão vivendo à altura daquilo que Deus tem para vocês. Fala para o teu irmão: você ainda não está vivendo à altura daquilo que Deus tem para vocês. Nós precisamos ver como é que Deus está vendo as nossas vidas. Como é que Deus me vê? Como é que Deus está me vendo hoje? Como é que Deus está me vendo como homem, como pai, como filho, né? Se você não é casado, como ministro, como líder, como um profeta, como um adorador. Como é que Deus está me olhando hoje? Será que a minha incapacidade de compreender o que Deus espera de mim não tem comprometido tudo aquilo que Deus tem para a minha vida? Será que eu estou vivendo aquilo que Deus realmente tem para mim, ou estou vivendo aquilo que eu quero viver hoje? Você perguntou para a tua esposa se você é o marido que ela sonhou? Sabe por que não perguntamos? Porque temos medo da resposta. É real isso, querido. Você não é casado? Pergunta para sua mãe: você é o filho que ela sonhou? Nós temos medo da resposta, a verdade é essa. Porque nós bagunçamos. Querido, presta atenção. Não é porque está em paz o nosso lar que tudo está bem. Não é. Porque de repente não está bem, mas simplesmente nós estamos maquiando aquilo para parecer que está bem. O que Adão faz quando peca? Ele se esconde atrás de uma moita e leva a mulher junto, para parecer que tudo está bem. Mas não estava nada bem. Mas para parecer que está bem, ele pega a mulher, se esconde atrás de uma moita e fica quietinho lá. Está tudo bem. Quem teve essa ideia? Foi Eva? Não foi, querido, foi Adão. É o cabeça do negócio, meu irmão. É o cara que esquematiza. É a gente. É a gente, irmão. A gente é expert em dar jeitinho nas coisas. Sim ou não? Nós somos expert em dar jeitinho nas coisas. Que nunca abriu um chuveiro e emendou a resistência só para dar um jeitinho. É a gente, querido. Né? A gente bola esquema para tudo, porque a gente simplesmente quer reduzir o tempo do processo. Tem que levantar, tem que ir lá buscar o negócio no depósito. Não, eu vou arrumar isso aqui mesmo. Dá um jeito. Tem um problema na fiação, você vai lá, pega uma extensão, liga, põe a lâmpada aqui e fala: pronto, resolvido o problema, mulher, passa a roupa. Só no gato. É a gente vai bagunçando tudo. É verdade ou não é? A gente vai bagunçando tudo. E isto é o que Adão fez. Presta atenção, nós estamos repetindo erros. Amém? Vem cá, Eva, corre. Se esconde aqui, né? Senhor, vem, onde vocês estão? Tudo bem, Senhor? Né?
Sai os dois com folhinha. Tudo bem, Senhor? Gente, a gente está errando o processo. Amém? A gente está errando o processo. A gente precisa entender o que Deus está falando com a gente, dar ouvido para Deus, deixar a voz de Deus entrar dentro de nós. Amém? Eu acho incrível quando Deus diz para Jesus: este é o meu filho amado, a qual minha alma se compraz. Deus está publicando um decreto universal: este é o meu filho. Reconhecimento daquilo que ele era na vida do filho. É isso que tem que entender uma coisa: Deus quer trazer reconhecimento sobre a sua vida. Deus quer reconhecer você como filho dele publicamente. Mas para nós sermos reconhecidos publicamente, nós não podemos deixar que as bagunças continuem nas nossas vidas. Amém? Porque quando você se expõe como filho, quem é este? É filho do Cláudio. Ninguém vai olhar para ele, mas vai olhar para o Cláudio. Quem é esse menino? É filho do Diogo. Está correndo lá no... Quem é esse menino aqui? É filho do Diogo. A responsabilidade não vai ser do Diogo, a responsabilidade do Noah vai ser do Diogo. Ninguém vai falar assim: nossa, esse menino tem educação. Vai falar: nossa, esse pai não dá educação para esse menino. Quando Deus quer me pegar e me expor publicamente, primeiro Ele precisa olhar como é que está a minha vida. Como é que Deus falou de Jó? Viu lá? Viu lá meu servo Jó? Meu filho Jó? Reto, sincero, temente a Deus, é parte do mal. Ele expôs publicamente. Deus quer expor a minha vida pública, quer expor a sua vida pública, mas não pode ter bagunça. Então esses homens que nós estamos aqui, como foi dado o título, hombridade para uma nova década, ou nós somos homens que carregamos essa hombridade para que uma nova década, e essa década é a década que vai se manifestar nos nossos filhos. Porque a Bíblia fala da genealogia, que foi filho desse, que foi filho desse, que gerou esse, que gerou aquele. Está mostrando que ele tinha alguém sobre ele, que tinha governo, domínio, ou que tinha Deus sobre a sua vida. E que era alguém que tinha sim conhecimento de Deus. É assim que Deus está olhando para nós, porque nós estamos levantando uma geração futura, e a geração futura vai carregar o que nós carregamos. Então o que eu carrego, eu preciso saber como passar. O que meu pai carregava, ele passou para mim. Mas quando foi desconectado aquilo que era o mal, e conectei aquilo que Deus tinha para minha vida como bem, hoje eu consegui conectar para o meu filho conecta para o meu neto, e assim por diante. Então a próxima década vai ser não uma década bagunçada, se depender desses homens de Deus que estão aqui. Não teremos filhos bagunçados, casas bagunçadas, casamentos bagunçados, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. E temos que entender uma coisa, que há poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender uma coisa, que esta nova aliança que Deus está fazendo conosco é a aliança de nos tornarmos homens intercessores e homens adoradores. Não adianta só eu ser pai, eu preciso interceder pela minha casa, ser esposo, pela intercessão. Minha esposa hoje tem um culto lá na igreja de mulheres. Antes de sair de casa, eu intercedi por ela, eu abençoei ela, eu declarei algo sobre ela. Então Deus está esperando algo de nós nesse processo. Agora, se nossas esposas não reconhecerem o nosso sacerdócio, isso não é culpa dela, é culpa nossa. Eu digo sempre à minha esposa, em casa eu sou o marido dela. Ela me disse que eu sou também o pastor dela. Eu agradeço, mas eu prefiro ser o marido dela. Porque eu sendo o marido dela, eu consigo me conectar mais a ela. Eu sendo o pastor dela, eu vou ter dificuldade de me conectar a ela como minha esposa. Então entenda uma coisa, eu preciso ser aquela pessoa que Deus me levantou para ser do lado daquela pessoa que Deus me colocou. Nós não podemos confundir as nossas funções, os nossos chamados ministeriais. Nós não podemos confundir aquilo que Deus colocou na nossa vida para nós fazermos em favor daqueles que precisam de nós. Então vamos lá, Deus levantou você como maridão, né? Um paizão. E qual é a função desse maridão, esse paizão que Deus levantou? Trazer a intercessão e levar a tua família a uma adoração. Agora um lar bagunçado não consegue atingir isso, porque um lar bagunçado, a intercessão não se manifesta.
E um lar bagunçado, a adoração não flui. Então não adianta. Como é que nós vamos ter relacionamento com aquele que nos chamou para fluir na nossa casa, se ainda estamos escondidos atrás da moitinha? Então é tempo de expor a nossa vida para Deus. Você precisa sair de trás da moita e se expor para Deus hoje. Amém? É tempo de se expor para Deus. Saia e fala para Deus, o homem bagunçado que você está sendo, que eu estou sendo, que nós estamos sendo. Fala assim, eu estou bagunçando tudo, né? Que o senhor tem, né? É real isso, irmão. Não é chato falar isso para Deus, não. Eu estou bagunçando tudo aqui dentro, não, nessa casa. Eu acho que eu estou falhando como aquele que o senhor chamou para ser o sacerdote dessa casa. E Deus é o primeiro a se levantar em teu favor e falar, bagunçou, mas não tem bagunça que eu não posso dar um jeito. Ele é o primeiro, querido. O que nós não podemos é deixar como estão as coisas. Nós somos homens de Deus. Nós somos homens chamados para um governo de Deus. Posso ouvir um amém? Nós somos sacerdotes da nossa casa, o chefe da casa, sacerdotes da família. E como sacerdotes precisamos ser inspirados por Deus. A nossa inspiração não vem de filmes que nós assistimos. Porque se viesse de filmes, né, nós estávamos lascados. Se viesse de séries, estávamos perdidos. A nossa inspiração, ela vem de Deus. Porque quem me inspira para me tornar alguém melhor é Deus. Quem me inspira para ter um coração segundo dele é Deus. Quem me inspira para olhar e começar a entender que todas as feridas podem ser curadas na minha vida é Deus. Eu não estou dizendo que você não vai se machucar, que você não vai se ferir, que você não vai ter problemas, mas o melhor de tudo é que no meio de tudo isso você vai ter uma história linda em Deus. Então o que Deus está fazendo comigo, com vocês, com cada um de nós, Ele está aplainando a nossa vida, equilibrando nossos sentimentos, equilibrando a nossa mente, curando os pesos que havia em nós, libertando as feridas de nós e trazendo em nós o pensamento e entendimento de quem Deus quer que nós sejamos. Existe um senso de um destino que foi perdido em Adão, mas foi restaurado em Jesus Cristo. Amém? Um senso de destino que Adão perdeu, mas em Cristo foi restaurado. Cristo restaura o destino da humanidade. Cristo restaura o nosso destino de novo. Então quando Adão perde aquilo que é o governo da sua casa, o Senhor é o primeiro a se levantar e falar assim, peraí, vamos restaurar isso. Então Deus não veio para destruir o governo nosso, Ele veio para restaurar o nosso governo. Olhe para um homem perto de você e diga assim, entenda uma coisa, por mais que você teve palavras de rompimento do destino, o Senhor se levantou sobre a sua vida para restaurar destinos. Quantos homens aqui querem ter o seu destino restaurado nessa tarde? Eu ouvi palavras ruins do que eu não iria me tornar. Meu destino foi rompido. Jesus vem com palavras boas e restaura o meu destino. Eu vivi palavras ruins de um destino, de um casamento, de uma família destruída. Hoje eu olho para o destino restaurado porque Jesus entrou e mudou tudo. Então é isso que nós temos que entender. Por mais que a nossa adolescência, família, tudo que nós vivemos rompeu o destino, Jesus veio para restaurar o destino. Ele veio para dar continuidade àquilo que Ele começou na nossa vida. Então hoje eu posso olhar para a minha casa, eu posso olhar para a minha família, e eu posso conseguir enxergar o resultado disso. Eu consigo enxergar Deus se manifestando através da minha casa, da minha família, do ministério ao qual nós fazemos parte. Então tudo isso vem porque simplesmente as palavras que foram pesadas sobre a minha vida, elas tiveram peso enquanto Jesus não estava em mim. Depois que Jesus entrou em mim, as palavras perderam peso. Então, todas as palavras que você recebeu de peso na sua adolescência, na sua infância, quando você era uma criança, elas foram desfeitas quando Jesus entrou na sua vida. Desde que você permita-se que esta cura estabeleça permanente na sua vida. Porque se você olhar para você hoje e falar assim, eu sou aqui assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha família, eu sou assim por causa daquelas palavras, isso mostra que ainda você não se conectou na verdade da cura do que o Senhor tem para você como destino restaurado.
Eu conheço homens, pais, que ainda conversam comigo e falam: olha, isso aqui eu sei o que é, isso aqui eu herdei do meu pai, eu herdei da minha mãe. Então eu falo com a graça de Deus, falo assim: querido, você pode ter dado isso até você não ter conhecido Jesus, mas a partir do momento que você conheceu Jesus, toda herança maldita foi quebrada na sua vida. Toda herança maldita que havia sobre a nossa vida foi quebrada em Cristo Jesus. Cristo veio nos dar uma herança nova, posso ouvir amém? Uma herança eterna, amém? E essa herança eterna é o que vai trazer na nossa vida a manifestação da graça, do poder e da unção de Deus. Então, hoje nós somos homens que somos o cabeça da nossa casa. Hoje nós temos uma voz profética dentro da nossa família. Então entenda uma coisa, homem: existe uma voz profética que sai de você todos os dias quando você lança alguma coisa sobre a sua casa. Então, como somos homens, precisamos entender que o nosso governo, ele precisa ser um governo de Deus plenamente. Preste bem atenção, imagine você declarando palavras de peso, o quanto as palavras de peso têm poder negativo sobre os ambientes a qual você libera ela. É por isso que nós temos que tomar cuidado quando liberamos palavras. Deus nos deu poder de palavra, Deus nos deu poder de governo, Deus nos deu poder profético. Então as palavras que saem de nós, elas têm poder para edificar, para destruir, para levantar e para cair. Então, como sacerdotes, nós precisamos saber o que estamos falando, como estamos falando e para quem estamos falando. Nós não podemos continuar liberando palavras sem medi-las, sem pesá-las e sem entender aquilo que ela pode causar quando sai de dentro de nós. Então, como nosso governo, nós precisamos ter um governo onde tudo que está em nós é dominado pelo Espírito de Deus. A nossa mente precisa ser dominada pelo Espírito. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes precisam ser governadas e dominadas pelo Espírito. Simplesmente porque Adão não se permitiu ser governado, o desgoverno entrou na sua vida. Então é isso que nós precisamos entender. Hoje, tudo aquilo que é a nossa vontade própria, né? Vontade própria de atuação de homens, precisa ser pesada, olhada, observada, para que isso não gere mal na vida de alguém, que amanhã ou depois nós venhamos a ser os responsáveis por isso. Olhe para um homem perto de você e diga assim: entenda uma coisa, ainda que você tenha vontades próprias, entenda uma coisa, existe uma autoridade sobre a sua vida espiritual. Ou seja, quando a autoridade de Deus se manifesta, a sua autoridade perde valor. Eu só tenho autoridade quando eu ainda não tenho Deus na minha vida. A hora que Deus entra na minha vida, toda a autoridade vem de quem? Jesus falou assim: toda a autoridade foi me dada no céu, na terra e debaixo da terra. Preste bem atenção. Ele tinha autoridade? Quem deu autoridade? Como é que eu tenho autoridade se não vem de Deus? Então a minha autoridade precisa ser uma autoridade governada por Deus. Se a minha autoridade é uma autoridade da minha carnalidade, ela não tem peso. É por isso que a Bíblia é maravilhosa quando ela diz: não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Ou seja, não é por força, porque por força seria na sua autoridade. Não é por violência, porque por violência seria aquilo que você tem, força humana, de homem. É pelo Espírito, quer dizer, é algo que vem pela autoridade de Deus sobre a sua vida. Deus só vai mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, se a autoridade dele como Pai fluir através de você. Enquanto nós somos homens que ainda somos turrões, duros, né, inflexíveis, que não conseguimos entender algumas coisas, a nossa força vai continuar levando a gente longe do destino de Deus. Mas quando permitimos que a sensibilidade do Espírito de Deus se manifeste em nós e agimos pelo Espírito, e isto vai conectar o nosso espírito, que é de Deus, ao espírito da nossa esposa, dos nossos filhos, que também é de Deus. Então isso vai trazer paz e governo de Deus sobre a nossa casa. Você entende por que tem gente que não muda? Porque é pela sua força. Porque tem gente que não consegue alterar o seu relacionamento familiar, porque é pela força. Então, enquanto vamos na nossa força, não dá certo. Mas quando o Espírito de Deus manifestar através de você, seu casamento muda, tua mulher muda, sabe, tua casa muda.
Eu fui mudado pelo Espírito de Deus através da minha esposa e se manifestou na minha vida. É isso que nós temos que entender, querido. Nosso casamento pode ser uma bênção, nosso casamento pode ser incrível, nosso casamento pode ser ajustável, nosso casamento, nossos filhos podem ser filhos incríveis, desde que tudo nós venhamos a fazer manifestos pelo Espírito de Deus. Então, se nós queremos ser homens honrados para aquilo que Deus tem, é preciso permanecer debaixo da palavra e do governo do Espírito, porque a palavra de Deus, ela produz uma força extraordinária, e isto vai nos dar voz e ouvidos para sermos abençoadores da nossa casa. Quantos querem ser abençoadores da sua família? Quantos querem ser abençoadores de uma geração? Você consegue entender que Deus está levantando uma geração através de você? Eu não sei se você consegue entender isso. Deus está levantando uma geração através de você, seja de filhos espirituais quanto filhos carnais. Os espirituais, eles nascem naquilo que é a nossa proximidade a pessoas, e nós começamos de uma forma espiritual a manifestar Deus nas células, nos GCs. Então aquelas pessoas se tornam filhos espirituais, e nós começamos a dar destino para eles. Mas os nossos filhos carnais são filhos por aquilo que é a herança que Deus nos deu. E a herança bendita do Senhor, porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, é aquilo que Deus vai dar continuidade através de nós. Então toda palavra que Deus está colocando em nós, sempre é uma palavra que vai gerar um destino. Agora, para qual é o destino que você está gerando? Qual é o destino que você está gerando na sua casa? Qual é o destino que você está gerando na sua esposa, nos teus filhos? Qual é o destino que você está gerando nos teus filhos espirituais? Então nós precisamos começar a nos reposicionar em algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso me reposicionar: chega de bagunça. Chega de bagunça. A gente é bagunceiro em tudo. É verdade ou não é? Quem não tem a baguncinha em casa aqui? Quem não tem quadro de baguncinha aqui? Quem não tem cantinho da bagunça? Às vezes nosso carro é uma bagunça. O porta-mala do nosso carro é uma bagunça. O porta-luva do nosso carro é uma bagunça. A nossa gaveta é uma bagunça. O nosso guarda-roupa, o nosso closet é uma bagunça. O nosso escritório, né, William? Nosso escritório é uma bagunça. Eu não sei porque ele fala assim, irmão. Eu fui ministrar numa igreja um dia, esse cara aí, ó. Eu fui ministrar numa igreja um dia e eu estava ministrando. Era uma igreja pequenininha, tal, num bairro pequenininho, simples. Aí eu falei assim, eu gosto de organizar minhas coisas no meu escritório. E eu falei, vocês não gostam também? E ficou aquele silêncio. Eu não entendi, continuei a mensagem. Aí esse cara vem depois e fala assim, bispo, nem todo mundo tem escritório em casa. Mas o escritório pode ser um quartinho, não é verdade? O escritório pode ser a bancada lá da oficina, que você arruma ela lá e coloca as suas ferramentas lá. E de repente tá uma bagunça, né, irmão? A mulher vai limpar e fala, não mexe não. Eu vou arrumar as coisas, tá arrumado. Tá nada, irmão. Tá bagunçado. Se ela arrumar, a gente não sabe, não tá nada. Tua mulher já arrumou outras coisas? Bateu desespero em vocês? Aonde está isso aqui? Você sumiu com as minhas coisas. Por quê? Porque nós estamos acostumados na bagunça. Você viu como é verdade? É verdade ou não é, homens? É verdade ou não é, homens? Nós estamos acostumados com isso. Agora, será que Deus gosta de bagunça? Deus não gosta de bagunça. Então, para que a nova década seja influenciada por nós, a bagunça tem que acabar hoje. Em tudo. No casamento, nas contas, tratamento com pai, com mãe, com filhos, ministério, trabalho, tudo. Nós servimos um Deus organizado. Se você pega Gênesis, irmão, nós somos confrontados em Gênesis, né? Como Deus vai colocando cada coisa no seu lugar. Aí Deus cria um dia, Ele cria as ervas do campo, né? Tudinho. Aí no outro dia Ele cria os animais. Porque se Ele criasse os animais antes das ervas, os animais iam passar fome.
Se fosse nós, talvez. Vou criar um animal primeiro, né? Vem cá, cachorrinho, tá, né? Animalzinho, vai lá. Aí no outro dia, tudo morto, porque ia passar fome. Mas Deus não, Ele é organizado. Nós temos que sermos homens que vamos caminhar para esta organização. Cara, eu não ia falar tanto de organização, não sei porque Deus está mandando falar tanto com vocês hoje disso. Era o mínimo que eu ia falar disso, mas Deus ampliou aqui, ó. Parece que Ele fez crescer aqui, ó. Então nós precisamos dar ouvidos e voz a isso de Deus, para que a nossa família, tudo aquilo que Deus tem, comece a caminhar de uma forma organizada. Então olha para o teu irmão e diga assim: eu sei que dá trabalho, vai dar trabalho, mas sabe qual é a melhor coisa que vai acontecer? É ver o resultado disso. Essa vai ser a melhor coisa. E você sabe que isso vai virar testemunho? Porque tudo que fazemos em Deus gera testemunho. Já pensou tua mulher falando assim: não sei o que aconteceu com você, mas olha, estou feliz com você. É testemunho. É verdade. Vale a pena. Lógico que vale, irmão. A mulherada recompensa, pelo amor de Deus. Opa! Ela fica feliz, não é verdade? Meu irmão. Só os casados podem dizer amém. Não, solteiros fiquem quietos aí, vocês solteiros aí. Não chegou ainda a sua hora. Não chegou a hora de vocês ainda, só os casados. Vai chegar, vai chegar. Fica quieto aí, Ivanzinho. Fica quieto aí, Ivan, aguenta o tempo certo. Então, é isso que eu amo em Deus. Porque Deus sempre está disposto a nos ensinar em pequenas coisas. Nós estamos preocupados com as coisas grandes. Deus está preocupado com as coisas pequenas. Porque as coisas grandes, elas são notórias, mas as pequenas passam despercebidas. Você pode prestar bem atenção. Você está caminhando, o que te machuca não é a pedra grande, porque a grande você desvia. O que te machuca é a pequena que está dentro do teu sapato. A grande você olha ela, opa, mas a pequena no sapato você fica, ai. Então não são as grandes coisas que impedem-nos de viver as coisas que Deus tem para nós. São as pequenas coisas. Então às vezes as pequenas coisas é o que está comprometendo o nosso relacionamento familiar, a nossa casa, o nosso ministério, o nosso chamamento espiritual, sabe, a nossa atuação como sacerdote. Vamos deixando para lá, vamos deixando para depois, vamos relevando algumas coisas. Faz de conta que não é comigo isso, faz de conta que não é a minha vez. Não, eu estou cansado, não, eu trabalho a semana inteira, não, eu estou com a cabeça. Cara, Deus sabe de todas as nossas desculpas, Deus sabe de todos os nossos argumentos, Deus sabe de todas as nossas fugas. Acabou o tempo de fugir. Acabou o tempo de nós negligenciarmos algumas coisas, deixar para depois. Acaba hoje isso, possivelmente. Deus está levantando homens para uma nova era, para uma nova década, e homens especiais. E nós vamos fazer isso no nosso ministério, em outros homens. Porque imagine o teu testemunho influenciando outros. Imagine você ir na casa de um cara lá que você conhece e tem liberdade, e fala assim: cara, tá bagunça isso aqui, hein? Não, aí você vai poder falar para ele: não, mas não é isso, eu quero ministrar isso na sua vida. Se aqui está uma bagunça, aqui também está. Simplesmente nós estamos refletindo fora de nós aquilo que dentro de nós já habita. Esta é a verdade. Dentro de nós já habita. Lembra o que a palavra do Senhor diz? A boca fala do que? Nós estamos refletindo fora de nós aquilo que dentro de nós já existe e que não pode mais existir, que precisa hoje ser findado em nossas vidas. Amém? Porque, nós que somos homens, nós somos muito momentâneos. A gente compra um carro novo, a gente lava toda semana, ou leva para lavar, que seja. Não entra com o pé lá sujo de jeito nenhum, né? Bate o pé antes, tal, né?
põe o carro na garagem, sempre dando uma limpadinha. Mas depois que você acostuma, o carro tá sujo, hein? Ah, não tem tempo de lavar não. Peguei uma poeira, aí peguei um barro. Antigamente não, você passava no barro no outro dia, levava o carro para lavar. A gente é verdade ou não é? A gente é assim. A gente vai deixando as coisas. Se a gente faz isso com o carro, imagina com a família, com a esposa. Minha esposa, hoje eu cheguei aqui e eu falei pro Thiago, vou ligar para ela avisar que eu cheguei, porque ela gosta que avisa, fica preocupada, né? E eu liguei, amor, olha o que ela falou, amor, vamos sair hoje. Cara, eu podia falar, amor, tô tão cansado. E eu tô, não é mentira. Eu queria chegar em casa e descansar. Mas eu entendo uma coisa, querido. Eu preciso continuar cultivando aquela terra. É o jardim que Deus me deu para cultivar. E jardim que não cultiva não dá fruto. Fala, entendeu, varão? Você quer comer o fruto? Fala para ele, quer comer o fruto sem cultivar? Está entendendo isso ou não? Nós somos jardineiros delas. Se nós não cultivarmos, não tem fruto. Então eu já entendi, ela quer sair comigo para dar um rolê, para passear, para conversar, para falar alguma coisa. E eu preciso ouvir, eu sou o sacerdote. Eu preciso assumir o meu papel. Deus me deu ela para mim cuidar dela. É a hora que o teu filho fala, pai, vamos jogar bola. É a hora que teu filho fala, pai, vamos no shopping. É a hora que teu filho, pai, me leva no parquinho. É a hora que teu filho fala, pai, eu preciso bater um papo contigo sério. É a hora que você vai se manifestar como jardineiro do jardim que Deus te deu para cuidar. Porque eles vão dar frutos para você. Eles vão dar frutos para a sua vida. Quantos entendem isso? Diga assim, então hoje, tudo aquilo que você estava negligenciando, comprometendo o teu papel de hombridade, de sacerdote, vai ser hoje redirecionado. Quantos creem nisso? Diga amém. Agora presta atenção. Nós somos aqueles que fomos levantados para suprir a nossa família. E a gente pensa que suprir a família é levar todo dia a mistura, levar o pão, levar o leite, né? Colocar na mesa, tá aí, mãe, o pão. Ó, tá aí o leite, tá aí, ó, a compra. Não, isso não é o que Deus está falando que você vai fazer. Isso aí é aquilo que você faz como chefe da família. Você traz o alimento para eles. Mas o suprimento que Deus está dizendo aqui é a palavra que você vai alimentar eles. É a palavra de liberação que você vai dar a eles. É o suporte que você vai dar a eles. Eu tenho uma filha, ela tem 21 anos, e aí a semana foi para a faculdade com um carro que meu cunhado deixou lá em casa, e o carro no meio do caminho quebrou. Para quem ela ligou primeiro? Ela ligou para o mecânico, ela ligou para o seguro, ela ligou para o guincho. Para quem ela ligou primeiro? Para mim. Pai, o carro quebrou, o que eu faço? Né? O que eu faço? Olha a pergunta de um pai para um filho: o que eu faço? Nós perguntamos para Deus isso. Quando estamos na dúvida, perguntamos para Deus: o que eu faço? Agora presta atenção, Deus sempre tem uma resposta para nós. Então está na hora de você ter uma resposta também para os teus filhos. Está na hora de você ter uma resposta para a tua esposa. Porque quando eles olham para nós, eles estão esperando de nós uma resposta. E a nossa resposta não pode ser qualquer resposta. É aí que Deus me pega. Eu preciso pensar para dar a resposta certa, porque a resposta certa é o que vai gerir aquela situação. Entendem isso ou não? Fala para você mesmo: ei, homem, a resposta certa que você vai dar é o que vai gerir a vida, o futuro da tua família. Amém, queridos? Nós temos que carregar as respostas certas. Quantos entendem isso? Nós temos que carregar as respostas certas, e ela só vem quando o Espírito de Deus está fluindo através de nós, irmãos, tá? Sabe, irmão, eu falei: filha, fica tranquilo, o pai vai até aí. Eu não liguei para o bicho, não, o pai vai até aí, porque eu senti que ela precisava se sentir segura.
isso que tua família precisa. Eles precisam de vocês, da sua segurança. Eles querem se sentir seguro. Sabe por que tua esposa casou com você? Não é porque você é bonitão não. Nem eu sou. Se nós fosse participar do concurso de beleza, estava na roça aqui, irmão. Ela casou com a gente porque a gente deu segurança para elas. Sabia disso ou não? Por que tua esposa gosta que você abraça ela? Minha esposa é uma figura. Amor, me abraça aqui, vai. Mas amor, não estou segurando tua mão não. Eu quero que você me abrace. Porque elas gostam de se sentir segura. Deus te levantou para dar segurança para tua esposa, para teus filhos. Vocês entenderam isso ou não? Eu não sei como é que você vai sair daqui hoje. O Diogão vai mandar quente aí. Mas em nome de Jesus, hoje Deus começa uma história nova para nós. Porque isso vai começar a mudar a tua casa, a tua família. Vai trazer restauração do teu relacionamento com eles. Amém? Isso gera confiança. Isso gera a bondade de Jesus em nós. Imagina o Senhor olhando para cima lá e dizendo: esse é meu filho amado. Este é meu filho amado, a qual me comprazo. Porque está vendo a sua atitude de um filho que tem a atitude daquilo que ele espera como filho. Nenhum de nós estamos aqui e esperamos que nossos filhos se percam, que tenham sua vida destruída. Não, nós queremos o melhor. Imagina Deus. Imagina Deus. Ele quer nos dar o melhor. Assim como eu quero dar o melhor para os meus filhos, Deus também sempre quis dar o melhor para você e sempre vai querer dar o melhor para você. O que vai definir isso é o quanto você está funcionando em Deus. Eu quero falar mais uma coisinha só aqui antes. Tá, Will? Só vou já. Quantos tem carro aqui? Quantos tem moto, carro, sei lá, alguma coisa? Eles andam com o tanque vazio, sem gasolina? Andam? Não andam. Temos que abastecê-los. Nossa família também precisa ser abastecida. Talvez tua esposa não está mais fluindo como fluía antes, porque o tanque está vazio. Teus filhos não estão fluindo porque estão com o tanque vazio. Nós somos responsáveis por isso. Está entendendo isso ou não? Nós somos responsáveis por isso. Eu conversei com uma moça essa semana, eu e minha esposa estava ministrando. Olha só isso como é muito forte. Estava ministrando uma moça essa semana, e ela veio num relacionamento frustrado. E ela falou assim: olha, eu não aceito mais que homem nenhum me dê flor. Eu não aceito que homem nenhum mais me dê caixas de bombons. Porque no meu relacionamento antigo, toda vez que o cara brigava comigo, ele trazia bombom, trazia flor. Ele não pedia perdão, não pedia desculpa, não se retratava, só me dava bombom, falava: ó, E aí eu consegui ministrar ela, eu e minha esposa dissemos assim para ela: escute bem, não é porque um relacionamento frustrado não deu certo que outros também não vão dar. A flor simplesmente não tem culpa de nada disso. O bombom não tem culpa de nada disso. Então não se abstenha do direito de receber um presente de alguém, porque alguém te dava o presente. O presente não era o problema, o presente, a pessoa era o problema. Preste bem atenção. Às vezes não é a situação o problema somos nós. Eu estou assim porque estou desempregado. Eu estou assim porque não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu estou assim porque tem muita pressão no meu trabalho. Eu estou assim por causa do ministério, muita responsabilidade. Eles não são responsáveis por isso. Você é responsável por isso. Então não traga a responsabilidade de culpa sua, colocando outras coisas no lugar disso. Assuma a sua responsabilidade. Eu errei, eu falhei, eu fiz isso, me desculpa, eu não devia ter falado isso, meu amor, me perdoa, eu te amo. Ô filho, vem cá, filho, dá um abraço no pai. O pai estava nervoso, mas isso não justifica, eu te amo. Temos que corrigir isso. Não somos bagunceiros, amém? Somos organizados. Quantos creem nisso, diga amém, querido. Não são as coisas os culpados. E quando nós assumimos essa responsabilidade, essa mudança em forma de proceder, colocando as coisas em ordem, a casa, a família,
tudo isso, querido, a Bíblia diz assim que tudo vai ser restaurado em nossas vidas e vamos viver um tempo de alegria, de paz, de acontecimentos e de tudo, arrumando com carinho, crescendo pela palavra, manifestando como cabeças e sacerdotes do Senhor. Nossa família vai viver a postura daquilo que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor, homem. Vem pra frente do altar, vem. Só tem nós aqui mesmo hoje, tá bom demais aqui. Quer sentar, quer ajoelhar, quer deitar. Você está em casa, você está em casa. O Pai está aqui com a gente. E a melhor coisa que tem é isso. Feche teus olhos aí. Somos alinhados nesse lugar. Eu estou sendo alinhado, você está sendo alinhado, nós estamos sendo alinhados. Estamos sendo ensinados. Imagine que Deus preparou essa data para isso, para tratar a minha vida, para tratar a sua vida, para nos tratar. Não tenha vergonha de pedir perdão para o teu filho. Não tenha vergonha de pedir perdão para a tua esposa. Não tenha vergonha de falar que você errou, que você falhou. Porque esta verdade vai trazer cura, mudança, restauração e vai organizar aquilo que está desorganizado. Vem sobre eles, Pai. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de vida. Vem Espírito de manifestação de poder. Vem Espírito de crescimento. Vem Espírito de organização. Vem Espírito de paz. Vem Espírito de governo, de controle. Vem Espírito de Deus. Se revelou a mim, mostrou quem eu era. Meu corpo estremeceu quando eu vi quem Ele era. E Ele é o amor. E Ele é o amor. Se revelou a mim, mostrou quem eu era. Meu corpo estremeceu quando eu vi quem Ele era. E Ele é o amor. E Ele é o amor. A mim, mostrou quem eu era. Meu corpo estremeceu quando eu vi quem Ele é. E Ele é o amor. E Ele é o amor. Se revelou a mim, mostrou quem eu era. Meu corpo estremeceu quando eu vi quem Ele era. Ele é o amor, e Ele é o amor, e Ele é o leão e a sua voz ecoa e vem do trono. E Ele é o leão e a sua voz ecoa e vem do trono. E Ele é o leão e a sua voz ecoa e vem do trono. Ele é o leão e a sua voz ecoa e vem do trono. E Ele é o leão e a sua voz ecoa e vem do trono. E Ele é o leão e a sua voz ecoa e vem do trono. Jesus.
Ele é o leão e a sua voz ecoa e vem do trono. Jesus, e ele é o leão e a sua voz ecoa e vem do trono. E ele é o leão e a sua voz, ela ecoa e ele está no meio de Quero que você ore por algum homem perto de você. Ore por algum homem perto de você. Ore por alguém. Dê um abraço em alguém aí, fica com ele. Ore por um instante por ele. Ore por um instante por ele. Ore por um instante. Ore por um instante. Para que haja cura de traumas. Para que haja cicatrizações de dores. Ore por ele. Que haja restauração na casa, na família, no lar. Fortalecimento no meio das fraquezas. Ore, ore, ore. Porque eu creio, querido, eu creio que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Você é um homem de Deus. Deus te deu palavra, te deu autoridade, te deu governo. Estamos aqui para restaurar a nossa vida como sacerdotes em Deus. Estamos aqui para restaurar, para levantar uma hombridade para uma nova década. Homens restaurados, fortalecidos, curados, transformados, libertos, favorecidos pela graça, favorecidos pelo governo do Senhor. Homens mudados hoje, transformados, organizados em tudo, deixando a bagunça de lado e organizando a sua vida, organizando a sua casa, a sua família, organizando o ministério, organizando tudo, suas finanças, tudo. Ore aí, ore, ore. Ei, ele barabassore, barabasiri, becadarabá. Oh, que barassore, barabassuri, andarabaraê. Aleluia, Deus, nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, querido, rapidinho, bem rápido. Nós vamos já para o lanche. Mas eu quero te dizer algo. Eu sei que essa música não é um louvor, não é uma música cristã, mas quando o Edilson começou a ministrar, o Senhor soprou isso no meu coração. Nada do que foi será de novo. Nada daquilo que você viveu, como ele disse, uma paternidade ruim, o que você recebeu de ruim de paternidade não será de novo na sua vida entregando dessa forma. Ele tem um novo e Ele está derramando, soprando um novo para nós. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, mas será
da forma e da maneira que já foi na eternidade. Ele tem um novo, um especial para você, para cada um de nós. Saia daqui nessa noite, se você não quiser receber nada do que o Senhor vai ministrar por meio da vida do Diogo, saia com isso no seu coração. Existe um novo para nós, um posicionamento, uma estruturação, um governo, uma direção nova para nós, como família. E Ele está derramando sobre a minha e sobre a sua vida. Amém?